Se nós vamos falar de identidade, queridos, eu quero partir do início de tudo. Eu quero falar da identidade, não só a respeito da identidade masculina, mas o porquê que você carrega a identidade que você tem, o DNA que você tem, o porquê que Deus, de fato, nos criou, nos formou, separou, e como Deus vê tudo isso. Então, eu quero partir da essência de tudo, né? Eu quero falar da origem e da criação com você, a respeito da sua identidade. Querido, presta atenção no seguinte, olha, quando você vai para Gênesis, você conhece Bíblia, você vai perceber um pouco disso. Você vai ver que na criação, Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2, fala de Deus criando todas as coisas. Então, quando Deus cria algumas coisas, Ele dá ordem. Por exemplo, quando Deus traz os peixes à existência, Ele dá uma ordem para a água. Você pode ler isso lá em Gênesis. Ele diz assim para a água, olha, produzam peixes. Quando Deus traz as árvores à existência, Deus dá uma ordem para a terra. Deus diz assim, olha, terra, traga as árvores à existência. Então, produza árvores, produza frutos, disse para a água, produza peixes. Quando nós olhamos para a maneira como Deus vai conduzindo a criação, você começa a perceber que a origem de tudo tem a manifestação da palavra e do poder de Deus envolvida em todos os momentos da identidade de tudo que é trazido à terra. Mas a Bíblia diz que no sexto dia, Deus ele não dá ordem para ninguém. A Bíblia diz que então Deus diz assim, olha, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então Deus com as próprias mãos, Ele nos forma. Então nós fomos formados da origem daquele que nos criou, do Criador. Você crê nisso? Até aqui nós estamos juntos? Então deixa eu dizer para ti, todas as vezes que você tira um peixe da água, ou você arranca uma árvore com raiz e tudo da terra, o que acontece com eles? Eles morrem. A grande questão, amados, a respeito da nossa identidade, se nós estamos falando de identidade masculina, é porque nós acreditamos e entendemos, temos consciência plena que um peixe, ao ser tirado da água, morre. Uma árvore, a ser arrancada da terra, ela morre. Por que nós achamos, ou tentamos nos convencer de que se nós sairmos de Deus, nós vamos sobreviver? Porque quando nós deixamos a origem, nós perdemos a identidade. E ao perdermos a identidade original, é só questão de tempo. O grande problema que nós estamos enfrentando nos nossos dias, no século 21, nas igrejas dos nossos dias, a respeito de paternidade, de hombridade, é que nós nos desconectamos da origem. E ao nos desconectar, nós temos um efeito em dominó agora, de problemas diversos que nós enfrentamos. E eu quero falar um pouquinho rapidamente com você sobre isso, para que eu e você possamos entender o que Deus espera de nós nos dias em que nós estamos vivendo. Quantos aqui são casados? Quantos aqui não são casados? Meus sentimentos, vocês vão casar em nome de Jesus. Nós vamos orar, Deus vai te dar essa bênção. Coisa linda é casar, queridos. Alguns torcem na cadeira assim, né? Pode torcer, ela não está aqui para ver. Mas deixa eu dizer para você, casamento é coisa linda. Eu estou casado há 30, vou fazer 31 anos de casado agora. Lua de mel. Dando seta. Estou pique Ronaldinho Gaúcho. Aqui olha para um lado, toca para o outro. Estou chutando com as duas. Sabe por quê, queridos? Porque casamento é bênção. Qual que é o problema na nossa relação dentro de casa? É que nós perdemos ao longo dos anos a nossa identidade. E ao perder a nossa identidade, nós invertemos os papéis. Na inversão dos papéis, nós começamos a ter uma ruína no relacionamento. Acontece que é muito diferente do que você faz lá fora, porque lá fora é o seguinte, quando alguma coisa dá errado, você volta para casa, está tudo certo. Agora, quando dá errado dentro de casa, para onde você vai correr? Você não tem para onde ir. Então, nós começamos a perceber que a nossa identidade, uma vez que ela vai sendo deturpada, e presta atenção, queridos, são concessões que vão sendo abertas na nossa identidade. Nós viemos de uma origem, Deus nos formou, o Criador nos formou, e por conta daquilo que nós perdemos ao longo dos anos, ou da caminhada, ou do matrimônio, ou da paternidade, nós não percebemos que um pequeno desvio agora, uma pequena concessão, vai nos trazer um resultado e um prejuízo enorme lá na frente. É por isso que quanto mais tempo você tem de vida familiar, mais probabilidade de separação, mais probabilidade de dar errado, mais probabilidade de tudo. Ah, pastor, não é diferente? Quanto mais tempo, mais a gente se ajusta? Depende.
Depende se as identidades elas estão sendo formadas e forjadas da maneira correta, porque senão é o seguinte, nós passamos a viver a um entorno de conquistas. Então, a pessoa às vezes ela já quer separar, mas ela fala assim, envolve tanta coisa, né, para tomar essa decisão. Envolve patrimônio, envolve sociedade, envolve filhos, envolve advogados, que eu vou falar para você, esses bichos Ainda bem que eu tenho um amigo rico aqui, meu advogado aqui. Mas eu vou falar para você, quer saber o que é o ficar sem pena nenhuma no corpo, queridos? Que nem um frango do pescoço pelado, encara um divórcio. Rapaz, ela fica, mas não tem jeito. É pique pegar você para os pés assim de ponta cabeça na água quente, quando tira está só o fiapo. Sabe por quê? Porque é assim que nós fazemos, nós vamos destruindo a nossa identidade, o nosso relacionamento, a nossa vida a dois, a nossa paternidade, porque nós nos desconectamos. E aí, quando nós percebemos que tudo está dando ruim, sabe o que nós buscamos? Uma reforma. Diga comigo, reforma. Mas eu vou dizer algo para você, Deus não quer te reformar, Ele quer te restaurar. Quantos sabem que existe uma diferença entre reforma e restauração? Por exemplo, uma reforma impede você de colocar a placa preta no automóvel, por exemplo, mas uma restauração te dá o direito da placa preta. A grande dificuldade que nós encontramos na nossa identidade, amados, é que nós desejamos reformas. Nós não desejamos mudar, é por isso que eu pedi para o Anderson testemunhar, porque o Anderson, em última instância, sabe o que estava acontecendo, queridos? Estava vivendo dentro de uma religião. Já estava na igreja há anos, já conhecia os irmãos, a linguagem dos crentes, o posicionamento, as vestes, acontecia tudo isso aí com ele. Mas não permitia-se ser confrontado. Sabe por quê? Porque quando nós aprendemos todos os meios e formas, a gente passa um verniz e quem olha de fora fala, olha, rapaz, você é outra pessoa, né? Mas quando conversa... Jesus chega a dizer a algumas pessoas que tinham um problema com a identidade, chamando eles sepulcros caiados, queridos. Por fora eles pareciam bons, bonitos, mas por dentro eles cheiravam mal. Porque é assim que nós precisamos entender, irmãos. Deus quer nos restaurar. E a restauração é algo lindo. Sabe por que é algo lindo? Não vou pedir para você erguer a mão agora que eu não vou te expor, mas quem já sofreu um divórcio, quem já separou sabe disso. Você estava com aquela mulher, você não aguentava mais, tudo estava ruim, estava mal, você olhava, porque o relacionamento foi desgastando, porque você passou a ter outros olhos, você já não via mais a beleza que existia nela. Acontece que quando você largou um trapo, aí você olha para ela hoje e você fala, meu, essa mulher rejuvenesceu 40 anos, é você que fazia aquilo com ela. Sabe por quê? Porque o restaurador, ele é assim. O cara que pegou ela lá fora... valorizou, trouxe para fora a beleza que existia dentro. Você já vendeu carro velho, querido? Você enjoou do carro? Aí, de repente, o cara que comprou o primeiro carrinho dele, mas era um sonho montar naquele carrinho. O sonho. Meu Deus, se eu compro um carro desse, aí ele trata o carro como se fosse uma louça. O carro passa na rua, você fala, rapaz, é a mesma placa do carro que eu tinha? Você não acredita que é o carro. Porque o cara fez tudo que tinha que ser feito no carro. Pôs botox. Gastou no salão. Aí você dá uma olhada no carro e você fala, rapaz, eu pegava esse carro de novo, hein? Não é assim que você faz? Pegava ou não pegava? Você tinha um apreço, você tinha um valor sentimental com ele, você disse que pegava de novo. Mas quando você entregou era um bagaço. Mas alguém foi lá, queridos, e restaurou. Deixa eu dizer para você, quando Jesus entra na sua vida, irmão, Ele entra na sua vida para restaurar aquilo que foi perdido, os valores que se perderam. Ele vem na minha vida e na sua vida para nos colocar a placa preta de novo. Quando você trabalha com restauração, você não pode usar nada que não seja original. Porque se você usar alguma coisa que não é original, você não pode emplacar. A restauração, queridos, às vezes o restaurador ele é obrigado a comprar a peça usada, mas ela tem que ser original, do que comprar uma nova paralela. Mas ao perder a nossa identidade, a gente vive nos paralelos. Nós entendemos que vamos pagar mais barato, nós vamos entender que é mais fácil o acesso. Ei, deixa eu dizer algo para você, Deus quer restaurar a nossa identidade. Então a pergunta que eu quero fazer para você, homem macho,
Quem é você? Se eu perguntar para o seu cônjuge, ou para os seus filhos, ou para os mais jovens aí, se eu perguntar para os seus pais, quem é você? Você saberia me responder, de fato e de verdade, qual é a sua identidade? O propósito pelo qual Deus trouxe você a essa terra? Qual a identidade de homem que Ele te deu? Porque quando a gente fala sobre identidade masculina, querido, sabe qual que é a primeira coisa que vem na nossa cabeça? Porque alguns de nós somos mais do que másculos, né? Nós chegamos a ser ignorantes. Porque nós achamos que masculinidade tem só a ver com uma postura de hombridade e que nós temos uma barba de lenhador e termos um braço dessa largura e batermos em cima de uma mesa. E deixa eu dizer para você, isso aí causa mais trauma muitas vezes do que bênção. Sabe o que nós pensamos quando falamos sobre identidade masculina? A gente já pensa em ideologia de gênero. Falo, não, mas eu não sou como... Nós fazemos igual aquele cara que tentou se justificar diante de Deus, um fariseu. Não, eu não sou como esse hipócrita aí, como esse pobre, como esse... Porque eu... Não, queridos, quando Deus está falando sobre identidade comigo, com você, Deus não está dizendo sobre essas coisas. Deus está tentando restaurar a nossa identidade em essência. É muito mais do que simplesmente nós termos uma postura ou uma vestimenta, termos uma posição ou um cargo. Conquistas. A sociedade dos nossos dias não consegue mais definir as pessoas. Presta atenção se isso não acontece com você. Quando as pessoas vão te apresentar alguém, antes do nome da pessoa, elas colocam um título. Em vez de falar assim, esse aqui é o Renato, meu amigo. Dizem assim, esse cara aqui é médico. Baita de um cara, Renatão. Esse cara aqui é um advogado, Pensa num advogado bom. Aí você fala um monte de coisa para depois falar o nome do cara, Murilo. Nós nem apresentamos mais as pessoas por aquilo que elas são, queridos. Nós apresentamos por aquilo que elas fazem. As pessoas não têm nome mais, elas têm títulos. E isso tem feito com que muitos de nós, homens nos nossos dias, não entendamos mais a nossa identidade, porque nós nos permitimos ser sediados, queridos, assediados e sediados todos os dias por aqueles que nos cercam. As pessoas fazem de nós algo que só elas podem acessar, nos tornamos uma sede delas, elas que nos apresentam, elas que nos fazem, elas que nos ensinam, elas que nos comunicam, elas que... Ei, eu tenho identidade, eu sei quem eu sou, eu sei para onde eu vou, eu sei de onde eu vim. Pode deixar que quando for para se apresentar eu falo meu nome. Não tem a ver com o meu título, não tem a ver com aquilo que eu conquistei. Muitas mulheres não conhecem mais os seus maridos, o homem com quem ela se casou, sabe por que ela não conhece? Porque hoje esse cara é um doutor, esse cara é um mestre, porque hoje esse cara é um CEO. Os filhos não conhecem mais os pais, porque os pais não tiveram tempo para eles. Então os filhos conhecem todas as etapas que o pai passou ao longo dos anos para chegar onde está, mas não tem mais um pai. Embora o cara está na casa, são filhos de pais vivos, mas estão distantes. São filhos não, são órfãos de pais vivos. Filhos de pais mortos, eu ia falar. São órfãos de pais vivos. Identidade, queridos, é algo tudo muito simples. Como você tem conduzido a sua vida, como você tem se posicionado diante de Deus. Eu quero usar um exemplo para você, para não ficar só num puxão de orelha da minha parte. João capítulo 1, verso 19. Vamos ver um homem da Bíblia que entendeu a sua identidade. Ele entendeu. Rejeitou muitas coisas por conta disso. João 1,19 diz assim: esse foi o testemunho de João, está falando de João Batista, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Cara, fizeram uma pergunta para João: quem é você, mano? Velho, quem é você? Você pode me dizer quem é você? Nós estamos ouvindo falar tantas coisas, mas nós viemos ver e ouvir. Nós desejamos estar aqui. Quem é você? Fala para nós. Perguntaram para ele. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou o Cristo. As pessoas estavam confusas. Sabe quando nós nos despontamos, nos destacamos em relação a alguma coisa que nós temos habilidades e dons, e nós começamos a nos tornar a última bolacha do pacote, segundo a visão social lá fora, a sociedade começa a perceber que nós somos o cara. Cara, deixa eu dizer para você,
pelos feitos e pelo ministério chamado Evocação de João Batista, algumas pessoas conseguiram até trazer uma confusão. Cara, você é o Cristo? Você é quem? Você é Elias? Quem que é você? Ele falou, eu não sou o Cristo. Perguntaram-lhe, e então quem é você? É Elias? Ele disse, não sou. É profeta? Ele respondeu, não. Finalmente perguntaram, quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? Que pergunta profunda, cara. Que pergunta profunda. Sabe por quê? Existe uma área da nossa vida que ninguém conhece. Quantos já ouviram falar sobre a janela Johari? A janela Johari é aquelas portas de madeira antiga que tem um pedaço de madeira que é uma cruz assim com 4 vidrinhos. Aquelas janelas de madeira que tem 4 vidrinhos. Lá existem 4 possibilidades de percepção a respeito da janela Johari que nos ensina muitas coisas. O primeiro vidrinho é assim, olha, se eu perguntar para você quem é você, você vai dizer quem é você, porque é na sua percepção e na sua ótica. Você vai falar assim, eu sou fulano de tal, penso assim, acho assado, construí isso, cheguei àquilo. O segundo vidro da janela Johari, queridos, é quando nós perguntamos para as pessoas que te cercam, quem é ele? As pessoas vão dizer provavelmente algo muito diferente do que você disse a respeito de si mesmo, porque a maneira como as pessoas te enxergam não é a mesma maneira que você se enxerga. Nem sempre nós, uma ou outra coisa a gente pode, mas as pessoas têm uma percepção de fora. Você já esteve analisando questões de furacões? No olho do furacão, queridos, tudo é diferente do que está fora, porque no olho do furacão há bonança, paz, mas fora do furacão ele está destruindo tudo. Então as pessoas que estão fora, elas entendem numa percepção muito diferente de você. Então vai uma dica aqui para você e um conselho, irmão. Quando alguém dizer assim para você que você é um cavalo, eu chamar de égua, mas fica ruim? Não leve em consideração, talvez essa pessoa tenha alguma bronca com você, inveja. Não leve em consideração não, porque ela está dizendo que você é um cavalo, às vezes é alguma questão pessoal. Mas quando 10 pessoas disserem para você que você é um cavalo, compra uma ferradura. Porque não é possível que só você está certo e o mundo inteiro está errado. Todo mundo está vendo. Então o segundo vidro da janela, querido, determina quem nós somos na percepção de outros. O terceiro vidro da janela Johari é chamado de ponto cego. O que é o ponto cego? É um momento da nossa existência ou fases da nossa vida que nós não temos clareza naquilo que estamos enxergando e as pessoas que caminham conosco também não conseguem ver. Porque são áreas que a gente coloca para fora num determinado momento assim que elas nunca nos viram reagir daquele jeito. Aí elas dizem assim, que reação estranha, não era para tanto. Cara, um negócio tão simples, aí a gente quer dar nome para isso. Não, mas tem um pouquinho de paciência, que ele está no limite, acabou de quebrar a empresa, acabou de enterrar não sei quem que amava tanto, aí a gente quer dar nomes. Mas deixa eu dizer para você, queridos, os extremos das batalhas da vida só revelam quem nós somos de fato de verdade. Então esses pontos cegos, eles são trazidos à existência e eles são colocados a público em momentos difíceis da nossa vida. Então o terceiro vidro nos fala desse ponto cego. Nem nós, nem as pessoas conseguem saber o que nós de fato somos e carregamos, porque são nos extremos que nós nos revelamos. Mas existe o quarto vidrinho da janela. Aí não é quem você diz ser, não é quem as pessoas dizem que você é, não é quem o ponto cego esconde, mas é quem Deus sabe que somos. Esse é o quarto vidro. E no quarto vidro, queridos, todos nós estamos nus e patentes diante de Deus, porque Ele conhece a nossa identidade. Deus, quando formou você, a Bíblia diz que antes de você ser formado no ventre da sua mãe, Deus te chamou pelo nome. Você tem noção do que é isso? Já havia um plano estabelecido, pré-estabelecido por Deus nas nossas vidas, Ele já te conhecia. Pastor, por que eu estou vivendo tudo isso então? Porque muitas coisas você vive porque você não entendeu a sua identidade, porque eu não entendi a minha identidade. Em não entendermos a nossa identidade em Deus, nós atropelamos tudo e a todos. E passamos, queridos, a reproduzir aquilo que nós tanto reprovávamos. Quer ver? Vamos junto? Quantos repetem coisas assim e se vê no pai biológico que tinha?
faz igualzinho o pai, você sempre reprovou isso na vida dele. Você fala, meu Deus, estou fazendo igualzinho meu pai. Mas você, quando era jovem, você falava, meu, se tem uma coisa que eu nunca vou fazer, é isso aí. Vai ser homem ou ser um rato? Quantos se veem no pai, nos nossos dias? Nós reproduzimos coisas, queridos, por conta de uma identidade mal formada. Nós fazemos da mesma forma, temos os mesmos posicionamentos, porque carregamos uma tradição, porque achamos que aquilo foi bom para o nosso período, nós achamos que temos que reproduzir nos outros. Deixa eu dizer para você, a única reprodução que Deus espera de mim e de você é o que o texto está dizendo. Finalmente perguntaram, então, quem é você? Dê-nos uma resposta, verso 22, para que levemos aqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? Então João respondeu com as palavras do profeta Isaías, eu sou a voz daquele que clama no deserto. Façam um caminho reto ao Senhor. Queridos, a percepção de João a respeito do que ele carregava não tinha a ver com ele, tinha a ver com o seu Criador, porque ele entendeu que assim como a árvore arrancada morre, assim como arrancada da terra morre, assim como um peixe tirado da água morre, se ele saísse da existência de Deus, ele não servia para nada. Então ele não dizia, eu sou a voz que clama, ele falou, eu sou a voz daquele que clama. No processo da vida, amados, nós somos só uma voz daquele que clama. De alguma forma, nós vamos responder ao questionamento diário das circunstâncias lá fora. De alguma forma, essa voz, de fato, ela vai ser uma realidade através das nossas ações e dos nossos posicionamentos. Nós somos a voz daquele que nos formou, daquele que nos chamou, daquele que nos criou, daquele que nos deu os propósitos, nós somos a voz dele. Acontece que na trajetória da vida nos perdemos na identidade porque não sabemos o que somos e o que carregamos. João Batista teve essa revelação. Sabe o que eu acho lindo? Às vezes nós nos sentimos limitados ou às vezes nos achamos demais pela posição que nós carregamos, onde chegamos, conquistas que temos. Mas quando nós entendemos que somos a voz daquele que nos formou, quando nós entendemos a nossa origem em Deus como homens que somos, existem milhares de promessas na palavra de Deus a seu e a meu respeito, para que nós possamos estar no centro da vontade de Deus, reproduzindo aquele que Ele espera de nós. Então, quando nós entendemos, amados, não importa se nós estamos aqui ou se nós estamos aqui, as pessoas vão parar para nos ouvir, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que as pessoas saíam de onde estavam e afluíam para o deserto para ouvir João Batista no deserto. As pessoas deixaram de estar nos templos, nas sinagogas. Tinha, na época, né? Tinha o ar-condicionado da época, tinha as estruturas da época, tinha o templo da época, tinha tudo da época, queridos. Mas as pessoas deixaram de estar nesses lugares confortáveis para poder ouvir um cara que sabia quem era lá no deserto. Existe uma multidão de homens e mulheres e crianças e pessoas e velhos lá fora esperando ouvir-nos, mas nós precisamos ter a nossa identidade resolvida no Senhor, porque não importa onde você está, importa o que você carrega. Não importa onde você está, importa quem você é em Deus, porque quem você é em Deus, você passa a ser através de Deus. Quantos estão entendendo? Eu quero seguir com você. Não perca isso, porque a identidade, queridos, quando você olha para a Bíblia, vai falar a respeito até dos nomes que as pessoas carregavam. Deus, quando Ele dá uma identidade para mim e para você, Ele espera que nós possamos entender o que nós carregamos para percebermos para onde estamos indo. Hoje nós vivemos uma cultura, e o Brasil tem uma cultura que destrói a identidade de qualquer pessoa se ela não estiver em Cristo. Não é diferente em outras nações, mas o Brasil tem algo muito forte que eu e você precisamos entender. O Brasil tem uma cultura matriarcal, é uma cultura brasileira. Por exemplo, a gente sente quando um pai vai embora, mas quando a mãe morre, a gente quer morrer junto, porque é a mãe. A gente entende quando existe um divórcio, o pai vai porque a gente fica com a... Poucos querem ficar com o pai. Sabe por quê? Porque na nossa cultura matriarcal, nós fomos ensinados e doutrinados, queridos, de que a mulher tem um peso e ocupa um lugar muito diferente. Então, quando você usa a expressão, você fala assim, amor de... Não tem igual amor de mãe. Todo mundo fala isso. Não tem...
Por que a gente faz essa associação? Porque daí a gente quer entrar numa área que a gente nem domina e a gente quer colocar ciência. A gente nem entende de ciência, queridos. Aí a gente quer falar de biologia. Não entendemos muito pouco sobre isso. Mas a gente diz assim, não, foi porque ela nos gerou. Então existe uma conexão com quem gera. Então deixa eu dizer para você, quem que te formou do pó, da terra? Foi ela ou foi ele? Não estou falando em questão de sexo, não tem isso, porque o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, a nossa identidade nos dada por Deus Pai, porque Jesus nos ensinou isso, quando você tiver algum problema na sua vida, diga assim, Pai nosso que estás nos céus. Ele nos ensinou a relacionarmos com o Pai, que nos formou, para que a nossa identidade seja firmada. Deixa eu dizer para você, eu estava vendo algumas estatísticas essa semana a respeito de identidade. As estatísticas nos ensinam ao redor do mundo, queridos, não tem a ver nível Brasil, ao redor do mundo, as estatísticas nos ensinam o seguinte, quando os pais são ausentes das famílias, não tem a ver com divórcio e separação, ausentes da família. O cara pode morar dentro e pode ser ausente. Quando os pais são ausentes das famílias, de 8 a 9 a cada 100 pode se perder nas drogas, os filhos. De 8 a 9 a cada 100 pode se perder nas drogas quando o pai é ausente da família. Quando o pai é ausente da família, de 20 a 22 das famílias têm a propensão de serem e se tornarem presidiários. Acredita nisso? A ausência do pai, não fala da ausência da mãe, fala da ausência do pai. Porque o pai afirma a nossa identidade. Eu tenho certeza que muitas coisas que a maioria de nós carregamos hoje e nos tornamos o que nos tornamos, tem a ver com a maneira que o nosso pai esteve lidando conosco. Não nos relacionamos com o nosso pai terreno, biológico, numa perspectiva bíblica e correta. Então é assim, é aquele tipo de pai que ou dava as costas e não falava nada, ou quando falava alguma coisa dizia para você que você não ia virar nada. Ou você às vezes ouvia algum sussurro em algumas discussões em casa, esse cara não vai dar nada, esse menino não vai dar nada. Isso é aquilo. Pais queridos, nós precisamos da definição da nossa identidade a partir do nosso Pai Celestial. João entendeu isso, eu sou a voz daquele que clama, eu não sou um eco. Sabe o que é eco, queridos? Isso é uma reverberação. O eco é um delay de uma palavra que foi liberada e aí ela continua sendo propagada. Uma vez liberada lá atrás, ainda emite som até agora. Nós não somos o eco de Deus. Nós somos e carregamos a própria voz dele. O que Deus falou ontem, queridos, não serve para a sua vida para hoje. Se você não se posicionou ontem, hoje Ele está falando de novo. E amanhã Ele vai falar de novo. Nós desejamos construir a nossa identidade no que nós ouvimos há 10 anos atrás. Estamos vivendo de um eco, de uma reverberação, de um som. O relacionamento com Deus, ele é ativo, contínuo. Ele é toda hora, todo momento, todo instante. Nós somos guiados pelo Espírito de Deus que nos habita. Obrigado pelo seu amém encorajador. É por isso que o Brasil está desse jeito. Um monte de homem desse não tem um fôlego no peito para falar amém? Eita glória! Sabe o que significa amém, queridos? Assim seja. Eu concordo. Nós precisamos emitir o som que Deus está nos comunicando agora. Deixa eu te dar um exemplo. Da hora que você chegou aqui, já teve louvor, já teve isso, já teve aqui no X Mais Quais, Me Life, uns Take Your Fire, uns The Books, uns The Table, já teve de tudo aqui. Mas em algum momento, Deus vai falar algo com você. Se Ele ainda não falou, em algum momento, uma palavra, uma frase, é essa, queridos. Ele está falando agora. Ele não te trouxe aqui para falar amanhã. E não te revelou ontem o que você ouviu hoje, porque Ele quer falar com você agora. Nós somos a voz daquele que clama no deserto. Nós somos a voz daquele que nós carregamos agora. Deus está pedindo posicionamentos para mim e para você agora. Deus está fazendo você lembrar das feridas que você carrega, de pessoas que diminuíram você, e hoje você se vê completamente amarrado. Deus está dizendo para você agora, rompe com isso, agora. Deus está dizendo as frases que o teu pai te liberou, que os teus pais muitas vezes não acreditaram em você, rompa com isso agora se elas foram ruins. Agora. Jacó, queridos, presta atenção,
Jacó recebeu o nome de Jacó, que significa enganador. Sabe quem que deu o nome a Jacó? Quem deu o nome a Jacó? Diga comigo, o pai dele. Às vezes nós recebemos coisas ruins dos pais e carregamos isso. Porque Jacó significa enganador. Aquele garoto cresceu debaixo dessa perspectiva de que ele era um enganador. Por quê? Porque havia uma palavra liberada sobre a vida dele. O pai liberou a palavra. Então, nem sempre as coisas que nós recebemos dos nossos pais, elas devem continuar sendo carregadas na nossa vida. Pessoas deixam de experimentar o melhor de Deus, porque insistem nas tradições. Ah, porque é minha avó, porque é meu avô, porque é o meu pai, porque... Querido, esquece isso, eles não tiveram a oportunidade que você está tendo de se aproximar de Deus como está se aproximando. Muitos deles entenderam Deus na perspectiva daquilo que lhes foi ministrado no passado, numa revelação daquilo que eles tinham condições, entendimento, pouco estudo. Eu fico tão preocupado com isso na nossa identidade, sabe por quê? Porque às vezes, amados, nós reproduzimos coisas e quando você pergunta por que você faz isso, a pessoa diz, porque fulano me ensinou assim. Você vai conversar com fulano, por que você faz isso? Porque ciclano me ensinou assim. Você vai falar com ciclano, não, é porque Beltrano me falou assim. Mas ninguém consegue responder o porquê que fazemos isso. Porque nós estamos reproduzindo, queridos, coisas que recebemos lá do passado. Ei, deixa eu dizer para você, Benjamim nasce. Presta atenção em coisas que nós carregamos. E como isso marca a nossa identidade. Quando Benjamim nasce, a Bíblia diz que a sua mãe morre no parto. Quando a sua mãe está prestes a dar o último fôlego, último suspiro, ela diz assim, você se chamará Benoni. As parteiras entenderam o recado. Benoni significa filho da minha dor. O pai chega, a mãe já havia morrido. O pai olha para o menino e falou, a mãe não suportou? Não suportou. As tuas servas tentaram livrá-la, salvá-la, mas ela não suportou. Mas antes da tua serva ir, ela deu um nome ao garoto e colocou o nome do menino de Benoni. Benoni significa filho da minha dor. O pai olhou para o menino e falou, negativo. Eu não vou colocar essa marca no meu filho. Ele se chamará Benjamim, que significa filho da minha força. Deixa eu dizer para você, uma coisa é você crescer debaixo de uma perspectiva de que todas as pessoas que te envolvem ficam colocando um rótulo pesado nas tuas costas de maldição, de coisa ruim, dizendo que você não vai dar em nada, dizendo que você é o filho da dor, dizendo que você é o filho da dificuldade, dizendo que você é o responsável pela morte da sua mãe. Já pensou carregar isso a vida toda? Mas o menino cresceu diferente, porque ele cresceu numa perspectiva de revelação do pai. E o pai diz, ele é o filho da minha força. Então o menino cresce com uma perspectiva diferente, queridos, na sua identidade, porque ele foi afirmado na identidade pelo pai. Deus está aqui afirmando a sua identidade, você precisa parar de filosofias humanas, de que nada se aproveita tantas vezes, nós queremos colocar nome em tudo, queremos resposta para tudo. É como se nós vivêssemos uma dificuldade assim interminável, entramos nisso, entre a religião e a ciência, porque se não explicar eu não aceito. Existem coisas que são inexplicáveis, queridos, e uma delas chama-se princípio, porque os princípios nem sempre são explicados da maneira que nós entendemos, mas eles não deixam de ser um princípio. Porque quando Deus pede algumas coisas, são princípios que Deus pede, mas algumas coisas Ele não responde o porquê. E não fala o porquê. Ele simplesmente disse, faça, confie em mim. Você quer a sua identidade afirmada em Deus, confie nele. Preste atenção nas coisas que Ele está mudando em você, como Ele está afirmando você. Você precisa reconhecer. Deus chama em Gênesis capítulo 32, Jacó para um bate-papo. É quando Jacó está lutando com um anjo lá, lutando com Deus. Todo mundo conhece a história de Jacó, ou a maioria. Sabe o que acontece? Existe um determinado momento que Deus faz uma pergunta para Jacó. Qual é o seu nome? Você acha que Deus não sabia o nome de Jacó? Por que Deus pergunta para Jacó qual era o nome dele? Era importante para Jacó reconhecer que a identidade dele era uma identidade de engano e que isso precisava ser mudado. A maior bênção que Jacó recebe, queridos, foi a mudança na sua identidade. Eu e você precisamos disso.
Só que nós precisamos nos posicionar como Jacó se nós desejamos ser homens de verdade lá fora. Não sermos homens que dentro da igreja, a mulher quer trazer a cama para cá, os filhos querem trazer a cama para cá, porque quer morar dentro da igreja, porque aqui nós somos uma bênção. Mas chega lá em casa, nós somos um... Vou tomar água, para não falar que nós somos. Deus espera, queridos, que eu e você possamos entender quem nós somos. Mas Deus espera que a gente possa reconhecer quem nós somos. Qual é o teu nome? Ele falou, Jacó, eu sou um enganador. Talvez nessa tarde Deus trouxe você para dizer para você o seguinte, Senhor, eu quero reconhecer hoje, eu não sou o marido que o Senhor espera que eu seja dentro da minha casa. Eu não sou o pai daqueles filhos que eu esqueci do primeiro relacionamento, do segundo relacionamento, que sequer sabem onde eu estou hoje. Eu não sou o provedor da minha casa, Senhor. Você precisa reconhecer quem é você, qual a sua identidade. Porque às vezes nós lidamos com coisas assim, nós somos o provedor, mas não somos o protetor. Nós somos o provedor, mas não trazemos uma proteção emocional. E eu volto a dizer para você, querido, valorize o que você tem, porque quando alguém pegar lá fora, ele vai restaurar o que precisa ser restaurado, coisa que você está jogando fora. Depois não adianta chorar. Você passou uma vida correndo atrás de conquistas, hoje você perdeu o mais precioso. E se não perdeu, tem pessoas aqui que estão perdendo o mais precioso. Deus está chamando a nossa atenção porque Ele deseja que nós voltemos à essência de tudo. Deus nos deu um nome, nos deu uma identidade, nos deu uma família, nos deu um propósito, nos deu um projeto. Nós precisamos ter convicção naquilo que Deus está fazendo. E através daquilo que Ele colocou nas nossas mãos, nós precisamos levar a termo. Qual que é o caminho, pastor? Reconheça, reconheça, reconheça que existem áreas da sua vida que você precisa baixar a guarda e dizer, Senhor, toma conta, eu não posso mais. Quantos estão entendendo? Eu finalizo com você, dizendo para você que quando nós perdemos a identidade que Deus nos deu, nós perdemos a voz e só nos tornamos uma reverberação de eco. Finalizo com isso. Sabe por quê, irmãos? Eu tenho lidado com algumas pessoas que eles já foram grandes nomes na cidade, grandes nomes na família, grandes nomes na nação até mesmo. Mas hoje, sequer os vizinhos dão ouvidos a eles, porque perderam a sua identidade. Pessoas que começaram bem e terminaram mal. Eu tenho dito isso para a igreja, eu tenho feito um estudo a respeito de homens da Bíblia. Não são personagens humanos quaisquer, não. Personagens bíblicos. 70% dos personagens bíblicos começaram bem e terminaram mal. É uma porcentagem muito alta, queridos, de quem começa bem e termina mal. O meu desejo para você é que você de fato não se torne só um eco, mas que você siga sendo uma voz. Então eu finalizo dizendo para você, a voz, queridos, ela tem um propósito, ela tem o mesmo propósito que Deus nos confiou na nossa identidade. Quando Deus nos fortaleceu, quando Ele escreveu o nosso nome no livro da vida, quando Ele nos trouxe para perto, quando de fato Ele mudou a nossa história, Ele falou assim, ó, vocês agora para mim são sal e luz. O sal, queridos, ele não dá sabor. Sabe o que o sal faz? Ele traz para fora o sabor que existe em algo. Aquele prato, na verdade, ele potencializa o sabor do prato. Quando Deus levanta a mim e a você numa identidade de sermos uma voz dele, o desejo de Deus é que nós possamos extrair daqueles que convivem conosco o melhor deles. Mas nem sempre nós temos agido assim. Nós temos vivido relacionamentos que estão ao ponto de serem destruídos. Mas há esperança para você se você se colocar no lugar certo diante de Deus. Quantos creem nisso? Amém. Deus é capaz de restaurar a sua identidade, não tem a ver com seus títulos, não tem a ver com suas conquistas, tem a ver com o seu retorno. Sabe por quê, amados? Existem momentos que nós usamos a palavra de Deus, dependendo do que nós estamos enfrentando e do que nós desejamos, nós usamos a palavra de Deus para falar sobre o ide. Porque Jesus diz, ide e pregar o evangelho a toda criatura, então existe um envio. Mas existem momentos que a gente precisa usar a Bíblia para entendermos o vinde. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados.
Deus deseja um evangelho de volta hoje, não de ida. É um evangelho de retorno. Deus nos trouxe aqui nessa tarde, estou finalizando com você, para dizer que Ele está esperando você retornar. Você não vai conseguir desconectar do Criador. Não, pastor, mas eu acredito em Deus. Não, pastor, mas eu até devolvi a minha vida a Jesus Cristo. Não tem só a ver com o apelo que você vem à frente. Tem a ver com a entrega daquilo que você carrega. Você devolveu a sua vida a Jesus mesmo? Quantos devolveram? Vamos lá. Tá bom. E se Deus te pedir algumas coisas hoje? Como será? Suponhamos que Deus te peça algumas entregas. Como você vai lidar com isso? Porque você devolveu sua vida a Ele. A grande realidade, irmãos, é que nós abraçamos uma religião, muitas vezes entendemos que abraçamos a Cristo. Mas a gente não abraça a Cristo. Ele nos abraça. E se Ele te abraçou, você precisa deixar Ele conduzir. Ter a identidade masculina definida, restaurada, é ter as mãos do Senhor conduzindo tudo na sua vida. É ter a sua vida nas mãos dEle. Quantos recebem essa palavra? Amém. Quero louvar a Deus pela sua vida. Que no sábado à tarde saiu de casa para apanhar, mas está apanhando com elegância, com classe. Isso é um homem de verdade, irmãos. Eu aprendi muito com Balboa. Você assistiu Rock Balboa? Quem é da época? Meu, aquele cara só venceu porque ele aprendeu a apanhar. Ele não sabia muito bater, mas ele aprendeu a apanhar. E a vida é assim, queridos. Quando você aprende a apanhar com classe, com elegância, você começa a compreender que existe um mistério de Deus permeando aquilo que está te causando sofrimento e dor, que quando você sai dessa situação, aí a vitória é real. Aí ela é verdadeira. Porque daí não tem a ver com uma utopia, tem a ver de fato com aquilo que Deus faz no concreto, não é utopia, queridos. Não é algo incansável, irrealizável, distante. É para agora. Então agradeça a Deus porque você está aprendendo a apanhar. Porque se você pegar alguma coisa daquilo que Deus falou para você hoje, você vai perceber que nós estamos aqui não simplesmente para um encontro, mas porque Deus quer mudar a sua história. A palavra de Deus, amados, ela tem o poder de transformar a sua vida em segundos, aquilo que nós não conseguimos humanamente em décadas. Ela tem o poder de trazer à existência, num segundo, aquilo que nós não trazemos em 100 anos, 200 anos. Então, se Deus encontrar você aqui hoje com esse coração, Ele vai visitar lá. Você acredita nisso? Porque Ele é assim, queridos. Ele é o Deus que está mais preocupado na restauração daquilo que você é do que você mesmo. Em restaurar aquilo que está se esvaindo das suas mãos, porque você entendeu que sendo homem você poderia, mas você não conseguiu. Eu não consigo. Eu entreguei tudo para Deus. Em que sentido eu entreguei tudo? Reconhecendo que existem coisas que eu não posso. Reconhecendo que existem coisas que eu não tenho condições. Porque só o Espírito Santo pode convencer o homem, uma mulher, uma criança de pecado, justiça e juízo. Nós não podemos. Quando algumas coisas estão se quebrando, só o Espírito Santo pode convencer. Então deixa eu dizer para você, homem de verdade, mais do que ficar levando Deus para as pessoas que você quer que elas sejam transformadas, leve as pessoas para Deus. Porque Ele pode transformar todas as coisas. Sabe quantas batalhas eu já enfrentei e já venci sem precisar lutar, queridos, no mundo físico? Eu me lembro de uma fase da minha vida que tentaram distorcer a minha identidade. Eu poderia contar o meu testemunho também, mas não perca as cenas dos próximos capítulos. Quando você vier aí da outra vez, quem sabe, a gente fala um pouquinho sobre isso. Mas houve um momento que era um momento bastante importante da minha vida e tentaram
destruir a minha identidade. E me colocaram um rótulo de rebelde. Uma das coisas mais difíceis para um cristão, queridos, é receber um rótulo de rebelde, porque o cristão conhece a Bíblia. E a Bíblia nos ensina, queridos, que rebeldia é pecado de feitiçaria. Então é duro você olhar para dentro de si como um filho de Deus, como uma identidade firmada e bem estruturada, e se perceber como um rebelde, porque você fala, eu sou um feiticeiro, então. Até que um dia eu mergulhei na palavra de Deus, estava lutando com isso, falei, eu não vou aceitar esse rótulo, eu sei quem eu sou em Deus, eu sei como todas as coisas se desenrolam e se desenrolaram, e como tudo tem acontecido, eu tenho consciência plena da minha posição. E um dia eu fui ver a respeito desse título, esse título foi dado a Satanás. Porque a Bíblia diz que Satanás é um rebelde, porque é rebelião contra a vontade de Deus. A palavra rebelde significa você de fato ir contra a vontade de Deus. E eu tentei fechar essa conta, queridos, porque a minha identidade nesse momento ela estava sendo atacada. E sabe o que eu percebi? Eu queria que você percebesse também. Quando eu fiz todas as contas e coloquei tudo num papel, e eu comecei a rascunhar cada fase, cada dia, cada etapa, cada minuto, cada acontecimento, eu comecei a perceber o seguinte, Senhor, eu não sou um rebelde. E ninguém vai colocar esse rótulo em mim. Sabe por que eu não sou, Senhor? Porque eu nunca me rebelei contra o Senhor. E a palavra rebelde está escrito no sentido original dela, de que rebelião é se voltar contra ti. E eu nunca me voltei contra o Senhor. Mas me colocaram um título de rebelde porque eu me virei contra a religião. Contra a religião eu me virei. Me voltei. Me voltei contra filosofias humanas. Contra filosofias humanas eu me voltei. Me voltei contra algumas coisas que, dizendo-se ser santas, deixaram de ser. Contra isso eu me voltei, mas nunca me voltei contra Deus. Então sabe o que eu disse? Senhor, eu não sou rebelde. Porque é possível nós termos as nossas diferenças, mas seguirmos juntos, sermos amigos. Se um ou outro deseja um determinado caminho, está tudo bem, não cabe para mim. Eu desejo me retirar desse caminho. Porque esse caminho vai me levar à morte espiritual para com o meu Criador, na minha percepção. Então, tipo assim, eu não sou rebelde, porque eu nunca me voltei contra o meu Pai e meu Criador. Pastor, por que o senhor está falando isso para mim? Eu estou dizendo para você o seguinte, algumas pessoas passam por algumas situações na vida e depois começam a carregar um título que não é delas. Em carregar esses títulos, os anos vão passando e quando elas menos esperam, elas se tornam em pessoas que elas nem se conhecem mais. Não se conhecem mais. Porque permitiu que um rótulo fosse colocado nas costas. Não permita que ninguém taxe você daquilo que Deus não deu para você. Porque Deus te conhece. Ele sabe quem é você. Ele sabe os propósitos que Ele tem para a sua vida. Ele sabe onde Ele quer te levar, Ele sabe qual é o seu destino. Ele sabe o porquê que Ele te chamou, o porquê que Ele te libertou, porque Ele escreveu o seu nome no livro da vida. Então é assim, eu tenho diferença com pessoas têm diferenças comigo, porque nós somos humanos. Mas eu consigo conviver com todo mundo. Só não consigo andar em alguns caminhos, porque eles não são para mim. Talvez sejam para eles, não seja para mim. E está tudo certo. Então, homens de identidade, queridos, eles não são limitados por aquilo que dizem a respeito deles. Eles aprendem a lidar muito mais com a crítica do que com o elogio. Mas o elogio ainda é sempre pior do que a crítica. Porque o elogio pode fazer de você uma pessoa soberba e cega. Mas as críticas vão fazer você refletir. Quantos entendem isso? Entenda a sua identidade. Você é o que Deus disse que você é. Eu queria que vocês colocassem em pé para parecer que está acabando. Você é o que Deus disse que você é. A sua família é o que Deus disse que ela é. Os propósitos de Deus na sua vida se cumprirão da maneira que Ele espera. O que você precisa? Só retorne. Quantos querem confiar nas mãos de Deus aquilo que você não pode mais carregar? Então essa é a tarde. Eu quero profetizar sobre você e a sua família, sobre os seus sonhos, sobre os seus projetos. Onde você está, eu quero orar por você. Se você deseja que Deus possa intervir nessa área que fugiu das suas mãos e que a sua identidade tem sido atacada,
eu queria que você abrisse as suas mãos onde você está. E eu quero te abençoar na autoridade do nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos num só propósito, numa só fé, numa só visão. Não tem a ver conosco, ó Deus, tem a ver com a sua palavra, com a voz do Senhor que clama dentro de nós. Por isso, nessa hora, Senhor, na autoridade do nome do Senhor Jesus, Pai, eu quero colocar cada um desses homens nas tuas mãos. O Senhor tem uma identidade muito bem definida para cada um deles, e essa é uma tarde de retorno, Senhor. Os teus filhos estão retornando à origem de tudo. Por isso, Pai, seja qual for a limitação e a dificuldade que os teus filhos estão enfrentando, seja o que for, seja qual for a condição, nós declaramos: Tu és um Deus de perto e um Deus de longe. O que o Senhor está operando aqui, liberando aqui pelo poder do Teu Espírito Santo, possa alcançar lá também. Eu quero declarar sobre a sua vida nessa tarde o milagre, a unção, o poder, a autoridade do Senhor sobre a sua identidade. Eu quero declarar que você vai voltar para casa, e aquilo que você não podia humanamente dizendo, os anjos do Senhor, como diz Salmo 91:11, Deus dá ordem aos seus anjos a nosso respeito, nos guardando em todos os nossos caminhos. Eu declaro os anjos do Senhor dentro da sua casa, dentro dos seus propósitos, do seu estabelecimento, dentro daquilo que Deus confiou nas suas mãos. Eu profetizo nesta tarde sobre a sua vida um tempo de avivamento pelo poder da palavra que está sendo liberada. Eu profetizo sobre o teu matrimônio, sobre a tua paternidade, sobre os seus negócios. Eu profetizo sobre a sua saúde, sobre a sua mente, sobre o seu corpo físico. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus a testificação do Espírito Santo e a confirmação do poder de Deus sobre você, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Todos digam amém, e aplaudam ao Senhor em nome de Jesus.